Bom, PPA, a siglazinha, a gente tem esse hábito, né, de colocar sigla em tudo, né? PPA, EDO, esse cara está falando o que aí, né? Plano plurianual, ou seja, um plano de 4 anos, planejamento da gestão pública para os próximos 4 anos. Depois, nós temos no ciclo orçamentário a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a LOA. São as três peças orçamentárias, as 3 leis que regem o planejamento público: receitas, despesas, programas, para a execução das políticas públicas. E eles, logicamente, têm um encaixe entre as 3 legislações. O PPA fica no nível estratégico, né, definição de longo prazo, em qual área vai ser o maior foco da administração, quais são os principais objetivos da administração. É o nível estratégico, definido pelo prefeito eleito e baseado no seu plano de governo. Afinal de contas, o prefeito eleito tem o plano de governo que a população escolheu. Assim, o nível estratégico é colocado no PPA. O nível tático de como fazer, então, acontecer aquele planejamento vem na LDO. E a cada ano ela é feita. Daqui a pouquinho a gente, se der tudo certo, a gente consegue passar um videozinho explicando isso mais didaticamente, mas é nesse sentido. O nível tático é como fazer e as diretrizes para que esses programas aconteçam. E o nível operacional, que é lá na LOA, né, a terceira lei, aí é mãos à obra. É a distribuição dos valores, os recursos que vão ser alocados para cada programa e para os secretários e com a equipe dele, exatamente executar o orçamento. Esse, então, é o ciclo orçamentário, o ciclo do planejamento público. Acho que agora a gente tem um videozinho aqui, para a gente ele talvez vai ser um pouco mais didático. Sabe quando a gente vê uma escola nova sendo construída ou uma rodovia sendo duplicada? É curioso pensar como isso acontece, né? Bom, por trás de cada obra ou serviço público existe um sistema de planejamento bem complexo. E hoje vamos desvendar exatamente isso, mergulhando em 3 siglas que definem o futuro do país: PPA, LDO e LOA. Pois é, essa é a grande questão. Como o governo decide o que vai ser construído, o que vai ser melhorado, onde o dinheiro vai ser investido? Não é aleatório, viu? Existe um método, um processo que transforma ideias e, bom, promessas em ações concretas. Entender esse processo é chave para a gente compreender como o dinheiro dos nossos impostos é gerenciado. Então, vamos lá. Essa jornada do planejamento público no Brasil tem basicamente 3 protagonistas. Vamos pensar neles como se fossem as ferramentas essenciais para uma grande viagem: o PPA, a LDO e a LOA. Cada um tem um papel super específico, mas eles trabalham juntos de uma forma bem integrada, como a gente vai ver agora. Vamos começar então com o nosso mapa, o ponto de partida de toda essa jornada de 4 anos. Este é o Plano Plurianual, o famoso PPA. O PPA é, digamos, um grande plano estratégico. Ele não entra naqueles detalhes pequenininhos, sabe? Mas ele define a direção. É como se fosse o GPS que aponta para o destino final, estabelecendo os grandes objetivos que o governo quer alcançar nos próximos 4 anos. As características dele já mostram essa natureza estratégica. O prazo de 4 anos é fundamental porque garante uma continuidade das políticas públicas para que elas não morram de um ano para o outro. É nele que são traçadas as diretrizes, os grandes objetivos, coisas como expandir o saneamento básico ou melhorar a educação. É o grande plano que vai orientar tudo o que vem depois. Certo? Então já temos o mapa, que é o PPA, mas como é que a gente transforma um plano de 4 anos em ações para este ano? É aí que entra a nossa ponte, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A LDO funciona anualmente. A cada ano ela olha para aquele mapão do PPA e diz: ok, de tudo que a gente quer fazer em 4 anos, o que é mais importante para o ano que vem? Ou seja, ela define as prioridades. Então, aqui está o pulo do gato. A LDO é essa conexão essencial. Sem ela, o PPA seria só um documento com boas intenções e o orçamento do ano seguinte, a LOA, poderia não ter nenhuma ligação com a estratégia de longo prazo. A LDO é quem garante que todo mundo está remando na mesma direção. Olhando para as características dela, a gente vê essa função na prática. Por ser anual, a LDO traz a flexibilidade que precisa para ajustar a rota, né?
Ela seleciona as prioridades do PPA para aquele ano específico e, o mais importante, estabelece as regras do jogo para a elaboração do orçamento. Assim ela garante que o plano e o dinheiro estejam perfeitamente alinhados. Beleza, já temos o mapa, que é o PPA, e a rota para este ano, a LDO. Agora, falta o quê? O combustível. A gente precisa do dinheiro em ação. E essa é a Lei Orçamentária Anual, a LOA. A LOA é o orçamento, preto no branco. É aqui que os números aparecem de verdade. Ela estima quanto o governo vai arrecadar de impostos e outras fontes e detalha exatamente onde cada real vai ser gasto, autorizando as despesas para que as políticas públicas finalmente saiam do papel. E a LOA é extremamente detalhada, viu? Ela não diz só quanto vai para a saúde ou educação. Muitas vezes ela detalha os valores para construir um hospital específico ou para comprar livros para uma rede de escolas. É o plano de execução financeira que transforma as metas da LDO em ações com verba carimbada. Agora que a gente já conhece cada peça desse quebra-cabeça, vamos ver como elas se encaixam perfeitamente. Elas formam um ciclo contínuo de planejamento e execução. Olhando assim, a relação entre eles fica cristalina. O PPA é o grande guarda-chuva estratégico. A LDO faz a seleção anual e a LOA detalha o gasto. É um fluxo contínuo, ano após ano. Vamos acompanhar esse ciclo na prática. No ano 1, um novo PPA começa, definindo a visão para os 4 anos seguintes. E já nesse primeiro ano, uma LDO e uma LOA entram em ação para executar o primeiro passo. Nos anos 2 e 3, o ciclo se repete, LDO e LOA anuais, sempre alinhados ao PPA. Chegado no ano 4, o ciclo se fecha, enquanto um novo PPA já está sendo preparado para o futuro. É um sistema que literalmente nunca para. No fim das contas, o que tudo isso significa na vida real? Significa que essas siglas e leis não são só burocracia, elas são o caminho que transforma o planejamento em realidade. São as estradas que a gente usa, as escolas que educam e os hospitais que cuidam da nossa saúde. E isso leva a gente para uma reflexão final. Esse mesmo ciclo acontece nos estados e também nos municípios. Então, ao observar uma obra pública ou um novo serviço sendo oferecido na cidade, é possível lembrar de todo esse processo. Fica a pergunta no ar: como esses grandes planos se materializam na realidade local e quem fiscaliza essa transformação? Vale a pena observar. Sabe quando a gente vê uma escola? Então, de maneira bem didática, né, uma mapinha, uma ponte, a roda, o combustível, a gente entendeu aí a ligação entre as peças de planejamento. Nós pedimos uma equipe de planejamento e junto com as secretarias e o prefeito, estamos há uns 5 meses elaborando o nosso PPA. Tem um trabalho interno da parte da Secretaria de Planejamento, que é esse levantamento de dados, cenário socioeconômico e cenário fiscal, para a gente entender como que o nosso município está economicamente, quais são as mudanças econômicas que estão acontecendo, porque elas influenciam, obviamente, na arrecadação, e aí isso vai nos dar um cenário fiscal. O socioeconômico gerando o mapa do momento, para a gente entender o nosso cenário fiscal, que é a nossa situação de arrecadação. Isso não é só o micro, né, é também o macro. A gente tem que olhar para o Brasil e para o mundo para entender o momento que estamos, porque, como a gente vai ver mais adiante, a nossa maior fonte de arrecadação são transferências do governo federal e do governo estadual. Se o país vai mal, se o mundo está complicado, o país vai mal, nós vamos ter menos dinheiro lá no caixa para você pagar as contas. Então nós precisamos sempre estar atentos a isso. E para desenvolver então esse planejamento, nós precisamos de uma visão estratégica, que é a visão da alta liderança, é a visão do prefeito, juntamente com o seu secretariado, para o município. E aí então, com essa visão estratégica, a gente define os objetivos e os programas de governo que vão conter as ações para atingir esses objetivos, caminhando para a visão estratégica. Isso então, no PPA, a gente faz como um mapa estratégico. Nós temos lá os eixos e os objetivos estratégicos. Nós vamos ver mais adiante, são quatro eixos, que são o funcionamento do planejamento. São os agregadores das políticas públicas, são um ponto maior de ações, e depois o objetivo estratégico definido pelo resultado,
que são aqueles que dentro de cada eixo se comunicam mais com aquilo que o eixo coloca. Então, vamos entender melhor assim que a gente vê a figura do mapa estratégico. Bom, como que a gente começa o mapa estratégico? Com uma visão de futuro. Então, baseado no programa de governo e baseado nas conversas com o prefeito, nós temos a seguinte visão de futuro dessa administração. Pontes Lacerda será uma cidade em constante desenvolvimento, com as pessoas no centro das decisões, promovendo progresso sustentável com atenção à qualidade de vida dos cidadãos. Então é isso que sai como visão de futuro do plano de governo e da estratégia da administração. Para isso, nós precisamos ter as nossas premissas e os nossos focos prioritários. Então, quais são as premissas do nosso planejamento? Planejamento, compromisso e determinação. Isso não pode faltar para que a gente tenha atingir nossos objetivos. E outra premissa, inovação e eficiência. Essa palavra inovação ela fica muito clara desde o plano de governo até as nossas conversas, até no dia a dia, as nossas conversas na administração municipal, que é buscar novas soluções, mudar aquilo que está como realidade há muito tempo, criatividade, fazer mais ou menos. Então, inovação é muito claro para a gente e eficiência, que é natural. Para a gente atingir o resultado, nós precisamos inovar e ser eficientes nas nossas ações. E os focos prioritários, progresso sustentável, saúde e bem-estar da população. Tudo, se a gente for olhar depois isso lá nas diretrizes e também lá no orçamento, a gente vai perceber que eles estão muito voltados para o resultado direto, serviços diretos ao cidadão. E a gente vai ver depois o porquê também aqui, se a gente está ou não caminhando naquilo que a população espera. Então, aí, os eixos, eles agregam as secretarias e os programas das secretarias naqueles que estão em comum. Então, temos o eixo de desenvolvimento econômico sustentável, sobre a perspectiva de ambiente econômico dinâmico e sustentável, garantindo base sólida para o futuro de Pontes Lacerda. Objetivos estratégicos desse eixo: apoiar o negócio e a agricultura familiar, incentivar a indústria do comércio e fomentar o cooperativismo e associativismo. Isso aqui também está muito ligado ao plano de governo, a visão da alta liderança. Desenvolvimento humano, perspectiva de bem-estar e desenvolvimento integral da população, promovendo a inclusão e valorização das pessoas. Objetivo estratégico: aprimorar a qualidade do ensino, fortalecer a atenção básica e saúde preventiva. Está certo, secretário? Não é assim mesmo? Fortalecer a atenção básica e a saúde preventiva. Objetivo estratégico. Desenvolver políticas sociais visando dignidade, oportunidade e bem-estar. Então, atenção social. E investir na infraestrutura do desporto, lazer e promoção cultural. Esse é o eixo do desenvolvimento humano. E a infraestrutura urbana e rural, cidade urbanizada e uma área rural de qualidade. Realizar investimentos eficazes na infraestrutura urbana, valorizando tráfego ágil e seguro. Então, aqui já sinalizando para como as ações vão acontecer, qual que é a visão em relação à cidade. Estamos em vistas aí da contratação do processo estatal está para acontecer, acho que em setembro, né, César, do plano diretor? Dia 5 de setembro. 5 de setembro. Juntamente com o plano diretor, quase parte dele, vai ser contratado o plano de mobilidade urbana. Nossa cidade precisa, cresceu e cresce cada dia, e ela precisa de um plano de mobilidade urbana. E não adianta um montão de gente ficar dando pitaco, falando que tem que ser assim, tem que ser assado, porque se eu não entendo, né, eu não sou engenheiro de trânsito, então eu não posso ficar falando que vai ter que ser assim. Nós entendemos isso, o prefeito entendeu isso, então o plano de mobilidade urbana, feito por profissionais capacitados, está sendo contratado para a gente resolver essa situação. Além dele, tem o socioambiental. A nossa cidade tem muitas áreas de risco, muitas áreas que a gente precisa entender como tratá-la. Nós temos 2 córregos dentro da cidade, 3, que tem mais um lá embaixo, que agora a cidade está começando a chegar nele, córrego Baiano, e
nós precisamos lidar com essa situação da melhor forma possível, incluir e não excluir os povos do desenvolvimento, né? E que ele não seja também um entrave para o desenvolvimento. Saber conviver com ele, com a tratação então do nosso plano socioambiental. Investir e conservar as estradas rurais, facilitando o escoamento da produção durante o ano todo. A gente vai ver que tem um programa aprimorado aí, né? O Super, César Wesley, Super Estradão. Ele vai sair, está saindo, já saiu bastante e vai caminhar mais. Gestão pública eficiente, perspectiva de eficiência, eficácia e inovação, determinação e transparência. Então aqui é a parte interna, né? A parte que quase ninguém vê, que são as secretarias meio, aquela que a gente trabalha para que as outras secretarias possam de fato entregar o serviço lá para a comunidade, para a população. Oferecer serviços, os objetivos estratégicos, oferecer serviços de excelência ao cidadão, mudar, então, né, mudança, inovação, isso tem acontecido e vai acontecer cada vez mais, a gente vai perceber ao longo desses anos muita tecnologia, certo? Investimento em tecnologia, já está feito, está sendo feito, temos aí já o georreferenciamento que vai nos proporcionar para as secretarias um controle muito maior do planejamento de vocês de áreas, então vocês vão ter acesso a um sistema que vai te permitir mapear as suas ações, mapear de fato, mapear com imagens, onde estão as pessoas que estão sendo atendidas com o medicamento, onde estão as pessoas que têm vulnerabilidade em relação à violência. Então vocês vão ter isso mapeado, visual, e vão poder onde estão as crianças do projeto Águas do Futuro. A gente vai saber, porque como que ele está atingindo a cidade toda, a gente hoje tem muito lá, eu sei que tem de tantos do bairro e tal, tem tantos do bairro e tal, mas visualmente, se a gente tiver isso mapeado, vai ficar muito mais fácil. São inúmeras ações que podem ser feitas com isso, com a tecnologia ajudando a administração. Promover condições organizacionais necessárias para o desenvolvimento das políticas públicas e qualificar o gasto público, otimizar a aplicação de recursos com foco em resultados. Quer dizer, nunca sai papel, né? Nunca sai papel, não, nunca sai planejamento, ela está sempre ali. E sempre fazer mais com menos. Infelizmente, a nossa realidade, né? A realidade sempre bate a porta. Mas nós vamos melhorar isso, poder fazer mais com um pouquinho mais, né? O César vai arrecadar mais lá. Nós vamos conseguir melhorar com eficiência e justiça tributária. Né? Arrecadar mais não é pôr a corda no pescoço do cidadão. Exatamente. É cobrar aquilo que é necessário. Financiamento do PPA. Da onde que vai vir dinheiro? Da onde que vem esse recurso para tudo bonito que está planejado? Bom, aqui está a nossa estimativa de arrecadação. Para os próximos 4 anos, tá? Isso é a nossa expectativa. Os estudos apontam para que seja assim. Pode ser mais, como pode ser menos, inúmeros fatores vão influenciar, mas diante do nosso cenário socioeconômico, nosso cenário fiscal, a gente imagina que vamos ter uma receita corrente de R$1.444.928.850, quase R$1,5 bilhão, né? Isso aí é o que vai financiar. Nossa, quanto dinheiro! Parece ser bastante. Teria que ter umas 4, 5 vezes mais para ficar bem tranquilo para trabalhar. Né? Então a gente tem que distribuir isso da melhor forma possível. E é assim que a gente vai fazer. Receita tributária, que é a nossa arrecadação própria, 278 milhões, contribuições, que é onde está a contribuição dos servidores para a Previdência, e tem uma contribuição que entra aqui, que é da iluminação pública. Receita patrimonial, são basicamente os rendimentos de aplicação, que está bem alto ali, não rende tudo isso no recurso da Prefeitura, é porque ali está a aplicação do Fundo de Previdência do Servidor. Então, obviamente, o Fundo de Previdência do Servidor é um volume muito grande de dinheiro, embora seja insuficiente já, contando o déficit atuarial, mas é um valor considerável, rende, então, ali dentro, só desse fundo aí, em torno dos R$40 milhões são ao ano, mas é um dinheiro da Previdência, não é um dinheiro da Prefeitura, está dentro do orçamento do município, porque a Previdência está também dentro do orçamento do município. É recurso público, mas esse especificamente vinculado à Previdência do servidor.
receitas de serviços e as transferências correntes. Então, vamos olhar. De 1.400, nós temos 1.46 de transferências. A realidade é como o país é desenhado do ponto de vista fiscal. O dinheiro está todo na União, parte dele está nos estados e eles pingam para os municípios. Então, está aí. A gente tem a dependência extrema das transferências. Isso precisa mudar, mas não é um processo que está em nossas mãos. Outra coisa que a gente pode fazer é tentar melhorar a nossa receita tributária, mas também passa por uma série de situações que tem que ser analisada para a gente fazer isso. As receitas de capital são provenientes de alienação de bens, que são as vendas de imóveis, veículos, materiais, equipamentos que não são mais úteis para a administração, mas podem ser úteis para terceiros. Então, faz o leilão, faz a alienação e o recurso disso volta com receita de capital, então, da mesma forma, com despesa de capital. Tudo que se arrecada com o leilão de bens públicos tem que ser feito em investimento. Não pode vender uma coisa para pagar despesa de salário, despesa de dia. Tem que vender e investir conforme determina a legislação. Outra fonte, a transferência de capital, que são os famosos convênios. Nós já temos alguns alinhados, outros cadastrados nos órgãos responsáveis, e o valor que está aqui, uma curiosidade, não está o valor previsto para os próximos 4 anos. Nós colocamos só o valor de 2026. Por quê? Do ponto de vista técnico, no PPA, nós não precisamos ser tão restritos às fontes de financiamento. A gente viu ali que as prioridades são definidas a cada ano. Então, nós temos um planejamento macro, uma receita macro e a cada ano as prioridades. Nesse momento, quando se define as prioridades, já se começa então a pensar em como vamos pagar. E lá na LOA, colocado bonitinho cada fonte de recurso. Então, aqui do ano que vem, já tem a previsão aí de 6.380.000 de recursos de convênio. Isso pode, obviamente, aumentar, porque é agora que começa a elaboração também do orçamento do governo federal e dos governos estaduais. Agora é que vão ser cadastradas as emendas impositivas do próximo ano. Então, agora é que vão aparecer os recursos que nós vamos poder acessar. Já previsto 6.380.000. Receita interorçamentária é a receita da Previdência. Quando ela está dentro do orçamento, ela tem que ser desconsiderada aí nesse ponto. Então, o total previsto para o PPA, R$ 1.526.428.130. Essa é a expectativa de financiamento para que a gente possa desenvolver os programas. Então, nós vimos lá os nossos eixos estratégicos e os objetivos de cada um. E então temos os programas que vão contribuir para atingir esses objetivos. Os programas vêm com os seus indicadores, né, que a gente vai verificar então no acompanhamento do PPA, pelos indicadores se estamos ou não atingindo os objetivos estabelecidos. Campo Forte Futuro Verde, 17 milhões, fala só o primeiro número, né, 17 milhões. Campo Forte Futuro Verde, obviamente, está relacionado à agropecuária e ambiente. Pontes que conectam ao progresso. Esse aqui é o de cultura, indústria, comércio e turismo. 3.400.000. Desenvolvimento humano, outro eixo. Educar para transformar, programa, obviamente, da educação, R$412 milhões. Cuidar com amor, é o programa da saúde, R$428 milhões. Rede de Cuidado Social, programa da assistência social, 43 milhões. Cultura que une e transforma, o programa da cultura, que a gente discutiu bastante isso, né, no PPA. A gente tem uma visão de fazer um trabalho interessante na cultura. 10.800.000. Viver com o movimento, programa do esporte, 17 milhões. Infraestrutura urbana rural, cidade que funciona, é o programa da Secretaria de Obras, da parte urbana, da mobilidade, da pavimentação
pavimentação, enfim, de cuidar da cidade. Cidade que funciona. E o programa Superestradão, manutenção das rodovias da zona rural, 18 milhões. Gestão pública estratégica. Governação é um programa do gabinete, da parte interna ali, 25 milhões, aí tem procuradoria, enfim, todas as áreas ligadas ao gabinete. Gestão eficiente, cidade inteligente, o programa da Secretaria de Administração, 30 milhões, cidade viva planejada para todos, cidade de planejamento, 15 milhões. Temos a reserva de contingência, que faz parte, a gente tem que ter um programa separado para ela. Dentro da reserva de contingência temos duas reservas lá. A reserva de contingência propriamente dita, que é aquela reserva para os riscos fiscais. Né? Tem uma parte do orçamento reservada para riscos fiscais, tragédias, o risco fiscal é a não arrecadação que está previsto. Então, no início do ano, no começo do orçamento, a gente tem um valor lá alocado para isso, fica na reserva de contingência. Conforme o ano as coisas vão acontecendo ao longo do ano, e conforme o período do ano, a própria legislação já tem a liberação automática para que você comece, então, a anular a reserva para utilizar nos programas, porque naquele determinado período já não teve problema fiscal, a arrecadação está acontecendo conforme previsto, então não faz sentido você ter uma reserva se você já tem uma diminuição do risco. Imagina ficar a reserva lá, a gente vai ver aí, ao longo do tempo, reserva de contingência, 77 milhões, dividido por 4, tira lá os 20, então vão ter 50 milhões de reais. Imagina aí, vai ter 10 milhões de reais por ano, 7, acho que deve estar na reserva aí. E aí, 31 de dezembro, eu resolvo que vou usar a reserva. Vamos usar, né? Então, por isso que a própria legislação autoriza a abertura de déficit da reserva ao longo do ano. Cumprir, proteger e a gestão das obrigações legais judiciais. Todo mundo tem, Estado tem, União tem, município também tem esses processos contra a administração pública que vem de diversas situações e que precisam ter obrigatoriamente também a questão legal, a reserva para esse tipo de situação. Saber público é um programa voltado para a capacitação do funcionalismo público. É uma situação que também está muito ligada ao pensamento da administração, que as pessoas, para entregar um bom serviço, elas precisam ser capazes de desenvolver com eficiência um bom serviço. Vamos lá, como você cobrar um bom serviço, você não dá condição para a pessoa se preparar para realizar aquele serviço. Então é uma visão estratégica que mereceu um programa de governo chamado Saber Público para a capacitação dos servidores. Previdência segura, garantindo o futuro, tudo da Previdência tem que ser separado, então está separadinho também o programa da Previdência, fora da execução orçamentária por parte da Prefeitura. Outro programa que também é necessário, procedimentos legislativos, também fica fora da execução da Prefeitura e está na execução das despesas da Câmara. É o procedimentos legislativos. 46 milhões e o equilíbrio fiscal progresso real, programa da Secretaria de Fazenda. Então, assim, esses são os programas. Lógico que isso aí está tudo muito detalhado na PPA, que vai ser encaminhado para a apreciação dos vereadores e a aprovação desse planejamento para os próximos 4 anos. Lá na PPA a gente tem o que é cada programa de fato, o que ele tem de objetivo, tem os indicadores, as metas, tudo lá para a gente seguir com a nossa regra, a lei de planejamento do plano plurianual. Tá, então as despesas relacionadas às receitas e equilibradas, como tem que ser, despesas correntes 1.300.000, despesas de capital, que são os investimentos, 133 milhões. Aqui chama a atenção para uma situação que para nós ainda é muito boa, apesar que a gente tem necessário a entrega de entrada de mais recursos externos, mas ainda assim, se a gente olha para o planejamento, nós temos um índice um pouco mais de 10% aí de investimento. Isso é muito, mas muito acima do nível médio do Brasil de investimento, que vai ficar entre 3 e 5, depois vocês podem dar uma pesquisada aí. O nível de investimento público dos municípios
não chega a 10% nunca. A gente ainda consegue manter isso, resultado de uma gestão equilibrada, que não gasta sem olhar. Se não dá para gastar, não gasta. Se dá para gastar, gasta. Então o equilíbrio permite o investimento. E outro detalhe, não tem dívida. A gente depois lá nas peças não tem dívida a pagar. Por isso, e é por isso que dá para investir. Reserva de contingência, 77 milhões. Como eu disse, dentro da reserva de contingência, nós temos agora uma inovação da legislação, que é a reserva impositiva. Então, nós temos a reserva legal do RPPS, que é a reserva da Previdência, dos servidores. Temos a reserva de contingência, que é aquilo que eu falei, que é a reserva para os riscos fiscais. E agora temos a reserva impositiva. O que é isso? É um dinheiro reservado para as emendas impositivas da Câmara Municipal de Vereadores. 21.940, quase 22 milhões de reais. Esse valor é dividido de forma igualitária, ano a ano, para que cada vereador destine recursos para onde ele acha que deve ser investido. Então, cada um vai ter um valor. Para o ano que vem, acho que é em torno de 5 milhões, algo em torno de 5 milhões, então cada ano, dividido. Um pouco mais de 5 milhões, vai dar uns 500 mil reais que cada vereador pode destinar para os projetos que ele quer apoiar. Então, esses projetos vão ser desenvolvidos pelas entidades apoiadas. A emenda impositiva não é só para destinar para entidades. Se o vereador quiser destinar para alguma ação do próprio poder público, ele faz a destinação. Enfim, o vereador é que decide o que ele quer fazer com a parte dele da emenda impositiva. A gente não tinha isso, né? Teve agora a alteração há algum tempo da nossa lei orgânica, então agora, baseado na alteração da Constituição também, então agora nós temos a reserva impositiva. Então assim está distribuída a nossa despesa do PPA. 1.526 milhões. A gente vai colocar alguns investimentos principais aqui, não ficar alongando tanto, mas são construções, aquisições de veículos para desenvolvimento das atividades das secretarias. Então, não adianta eu ter um programa que vai necessitar deslocamento, mas eu não tenho veículo para ele, então não vou conseguir desenvolver o programa. Então, a aquisição dos veículos necessários, as construções, as reformas, as adequações da estrutura existente hoje para desenvolvimento dos programas e atingimento dos objetivos. Construção, reforma, adequação, centro de cultura, construção, reforma, isso aqui é bem interessante, isso é uma estratégia que João, secretário de Educação, colocou isso para a gente lá durante o desenvolvimento do PPA, né, nosso planejamento, e ainda ontem a gente estava fechando a elaboração da MDO e eu validei com o prefeito, viu, João, a construção da oficina específica da educação. Então já está, a gente vai ver que eu acho que já está para o próximo ano ou para o outro, 26, né? Então já vai estar sabendo na MDO, vai estar priorizado isso. É também um anseio da Secretaria de Obras, já está dando graças a Deus ali, vai ficar muito melhor para todo mundo, né? Enfim, readequando as estruturas, planejando, desenvolvendo, é assim que a gente vai trabalhar. Construções, reformas, enfim, isso tudo vai estar detalhado depois lá. A gente tem intervenções também ali embaixo, penúltimo, HVG, mas como assim? Todo mundo sabe que o prédio do hospital é da prefeitura, portanto, a conservação do prédio, melhorias, é responsabilidade da prefeitura. Se tiver recurso externo, ótimo. Se não tiver, a prefeitura tem que fazer. Então, está no planejamento. Sabemos já algumas coisas que tem lá. Tem novidade interessante, muito boa, com parceria. Vai ser feita uma reforma muito boa, né? Com a Poena, a Federação Poena, vai fazer uma intervenção lá, fruto de uma conversa, né, do prefeito. Então, assim, recurso para o hospital da iniciativa privada. Buscar novidades, inovações para resolver os problemas. Pode passar, enfim. Aqui são algumas obras, investimentos. E
Depois disso, todo mundo vai ter acesso lá, vai estar no site da prefeitura, vai estar na Câmara de Vereadores, todo mundo pode entrar lá e verificar o planejamento de uma forma mais detalhada. E aquilo que eu falei, como que foi a participação da população além daqui da audiência pública? A gente teve lá um link, né, no site para as pessoas participarem, e elas participaram, colocaram lá as suas opiniões, o que eles queriam. Aqui está a estratificação dos resultados, né, de ensino superior 76%, como que foi a característica das pessoas que participaram, faixa etária das pessoas que participaram, colocaram lá as suas opiniões, né, as sugestões. E aqui, muito interessante, área de grande relevância para investimentos. O que o povo está querendo? Essa é a situação. Tá, e aí, o nosso planejamento está alinhado ao que o povo está querendo, ou nós temos um planejamento alienado? Planejamento de quem acha que está fazendo para ele, né? Não dá para ser assim. E foi muito grato o resultado, a gente ficou muito satisfeito, porque a gente viu que o nosso planejamento está de acordo com o anseio da população. Basta ver ali, ó, as duas principais coisas, e a principal, todo mundo sabe, não adianta, é saúde. Não é Pontes Lacerda, é o Brasil. E não é o Brasil, é o mundo. Há pouco tempo atrás, aí teve lá nos Estados Unidos, o Obamacare, lá, porque lá não tinha financiamento, não tinha programa de saúde, plano de saúde, enfim, todo mundo precisa de saúde. Não é uma questão específica, é Pontes Lacerda precisa de saúde. Não. Nós precisamos, como todo mundo precisa, cada um com as suas características, e assim, aqui a gente está vendo que é o anseio da população, portanto a gente vai ver lá um PPA muito voltado para mudanças na área de saúde. Educação, segurança pública, que infelizmente o município pode pouco fazer isso, a colaboração do município na segurança pública ela é mínima. São pouquíssimas ações que se conseguem fazer para melhorar a segurança pública. Isso é responsabilidade de imediata ali, ostensiva do Estado e, logicamente, um grande planejamento de governo federal e a gente ainda não abriu, né? Mas tá bom. Aí lá, emprego e renda, talvez aqui possa estar relacionado, a gente não tinha essa especificidade lá, mas eu acredito que esteja mais relacionado à renda do que ao emprego. Porque emprego não é problema na cidade, pelo contrário, né? A gente precisa de mão de obra porque os empregos estão todos abastecidos e precisando de mão de obra. Talvez aqui essa grande participação seja a preocupação com a renda, melhoria da renda, porque lógico, é uma cidade muito movimentada, uma cidade de crescimento, o custo de vida dela é mais alto. Então talvez essa preocupação seja com a renda, não é com o emprego. Habitação também não é segredo. Também está muito voltado lá no planejamento para a habitação, já está sendo feita uma ação inicial, mas é muito objetivo, muito focada em um grupo, é um tipo de financiamento, mas outros já estão em andamento. Nós já temos o cadastro lá no programa Ser Família, nós já tínhamos até uma área precisando ser trocada por motivos que não estão também na nossa alçada a resolver, né? Mas enfim. A gente tinha uma área muito boa, mas temos outras áreas e eu já fiz, vou dizer que fui eu mesmo que fiz, já apresentei lá no Entepar a nova área, está em processo de aprovação, vai ser tranquilo, que também é uma área muito boa, para o desenvolvimento de moradia de acesso fácil para as pessoas. Inicialmente a previsão de 150 unidades, mas é só o começo. Nós temos um plano que vai ser executado por determinação do prefeito, por necessidade da população. Temos um grande projeto para habitação. Então, está ali. Depois, a outra, olha que interessante, né? Transporte e mobilidade urbana. Já estamos contratando o plano de mobilidade. Nós estamos no caminho certo. Paciência, resiliência, e vai dar certo. Então, aí as demais, né, que o pessoal colocou, mas o foco então está ali: saúde, educação, habitação, transporte e mobilidade.
Aí o maior desafio, o que as pessoas acham que está sendo mais difícil para eles? Dificuldade de acesso aos serviços de saúde, acho que é a superlotação, a necessidade. Ah, mas aí o que vão fazer? Planejamento. A secretária pediu, ela acha que tem que ser investido na atenção básica, que ela precisa aumentar a área de cobertura da atenção, e a gente planejou para o ano que vem para o quê? Duas equipes. Era para ser esse ano, mas a gente ajusta, o planejamento desse ano, a gente ajusta. 2 equipes, então vão aumentar, né, a área já está, a previsão está 5, né, ao longo do processo. Conforme o financiamento, conforme as coisas forem acontecendo, a gente acelera. Eu acho que nós vamos conseguir. Problemas na educação, o pessoal não explica qual que é. Talvez possa estar sendo relacionado à necessidade de creche, mas não daquela que a gente tem a obrigação de cumprir. Também está no radar, já estamos com reforma, né, João? Com outras reformas previstas, com aumento de salas, número de salas, ampliação das creches, das escolas. Não dá para fazer tudo de uma vez, mas está previsto, está bem organizado, tudo aí no PPA. Falta de segurança, como colocou lá, desemprego, falta de renda, é aquela questão que a gente colocou. Falta de infraestrutura de água e esgoto, olha que interessante. Apesar de Pontes da Serra estar muito acima da média nacional, vamos colocou de coisa boa, está certo. A gente está com 70% da área de cobertura de esgoto e mais de 95%, acho que 100%, na verdade, água é integral, 100% de água e com mais de 70% de esgoto. Mas quem não tem acesso quer. Então isso aparece aqui nos números. Aí o que está sendo feito? Está vencendo o contrato com a atual concessionária e o processo, agora a prefeitura já contratou de novidade a agência reguladora, com necessidade legal. Então todo esse processo de condução de uma nova concessão ou de ampliação desse contrato, prorrogação desse contrato, vai ser feito de maneira técnica legal com a participação da agência reguladora. Planejamento. Por quê? Obviamente também tem já em andamento algumas tratativas para ampliação, porque está lá na nossa legislação a ampliação da esgoto. Mas é uma questão lógica. Se a concessionária tem pouco tempo de contrato, como que ela vai fazer investimento? Aí ela está, mas ela tem que fazer porque o contrato dela está cumprindo, é 70%. O novo contrato é que tem que ter um novo formato. E é isso que vai ser feito com a ajuda da agência reguladora. Então, em relação à infraestrutura de água e esgoto, também está no planejamento, também está no radar. Certo? Acho que é mais alguma coisa? Tem mais algum slide? Vamos ter as pessoas responderem, sim, não sei dizer. Acho que era isso, da nossa parte do PPA. Então, muito obrigado, não saiam desses lugares, que a gente perdeu. Vou ser mais rápido. Pronto. Lei de diretrizes orçamentárias. Lembrando lá do videozinho, na minha fala, aqui vão ser as prioridades. Tem um grande planejamento para 4 anos. A gente acabou de dar um exemplo. Tinha intenção de abrir novas unidades esse ano, não deu. Vai dar quando vem. Então, os ajustes são feitos ano a ano. A LPO faz isso. As prioridades. Aqui, daquele grande planejamento que estava lá no mapa, o que a gente vai colocar para o próximo ano. Esse é o momento, na LPO que a gente faz isso. Além disso, a LPO dá as diretrizes da elaboração do orçamento. Como o orçamento vai ter que ser elaborado e como ele tem que ser executado. Todas essas diretrizes estão na LPO, que tem as metas fiscais, as prioridades e metas da administração, que é o que eu estou falando. Aqui nós vamos priorizar o que vai acontecer o ano que vem e o que vai ficar para os próximos 3 anos. A estrutura dos orçamentos, como que ele tem que ser, qual tem que ser a estrutura da lei, diretrizes para elaboração e execução, dívida pública municipal, ela tem que ter lá se tem dívida, como que é o controle da dívida, o que pode ser de endividamento, não é no nosso caso, só tem que constar lá. Despesa com o pessoal, se vai ter correção de salários, se não vai ter, se vai ter aumento,
previsto alteração da legislação tributária, aumento de impostos, no caso, e disposições gerais. Mas a estrutura da lei de receita orçamentária é essa. Aqui, a gente, para fazer as prioridades, financiamento, tem a questão do recurso, sempre. Então, de maneira bem rápida, vamos fazer aqui uma apresentação desde 2020. Inflação 2,23 em 2020, em 2021 7,27, aqui em 2022 7,65, depois de 2023 volta a cair um pouco, 5,43, 2024 caiu 3,76 e agora voltou a subir de novo. Esse movimento a gente percebe quando vai fazer as análises que no período pandemia e pós-pandemia, a inflação, e a gente percebe isso no dia a dia. Lá durante a pandemia, tudo parado, tudo trancado, lockdown mundial, tudo quieto, a economia parada. Assim que abriu as portas, o que aconteceu? A gente lembra do disparo que teve nos preços. Vocês lembram do período pós-pandemia? Tudo subiu vertiginosamente, um absurdo. E baixou. Não baixou mais. O mundo voltou a funcionar normalmente, está tudo igual, mas os preços continuam. Então é uma inflação teimosa, é uma inflação que tende a não cair. Aí está relacionado com questões macro, de economia. Então, se você vê lá, os juros nos Estados Unidos, o juro lá nos Estados Unidos não caiu, os Estados Unidos têm dificuldade de financiamento, então mantém o juro alto, então o dinheiro do mundo vai para lá. Sendo assim, os outros países ficam refém de países que não têm capacidade de atração, de investimento, porque nível de risco, etc., fica refém de, olha, para arrecadar dinheiro eu tenho que pagar mais. Então, essa é a situação do Brasil. A gente tem um financiamento de dívida muito grande, né? E o desafio aí, segundo os economistas, no Brasil é o problema fiscal, que é o que a gente sabe. Nós temos um governo que gasta muito, gasta mais do que arrecada. Para financiar as políticas públicas dele, ele faz empréstimos, empresta lá. A quanto? 15%. É o nosso serviço lá. Né? Então a gente paga caro pelo dinheiro. Por isso, o dinheiro fica caro, tudo fica mais caro, tudo fica difícil, a inflação não cai. Então a gente tem que estar atento a esse cenário e às questões mundiais. Nós não somos uma ilhazinha separada do mundo quando está certo bonitinho. Nós somos parte do mundo inteiro. E o que está acontecendo no mundo inteiro afeta diretamente nós, principalmente porque nós somos, a nossa economia é muito ligada à produção. Né? Nós temos uma grande indústria, nós temos áreas produtivas, commodities, carne, soja, agora, tudo que envolve a nossa economia, mineração, está muito ligado à área produtiva. E o mundo está passando por um processo de reorganização, então a gente tem lá uma guerra que não acaba nunca na Rússia, que agora está negociando, resolveu negociar, o senhor estava não sei quantos mísseis lá em Kiev, lá. Não, mas o que tem a ver isso de guerra aqui? Rússia, fertilizantes, petróleo, tudo que é insumo para a produção. Sobe, fica caro, fica mais caro produzir. Obviamente, vai ter que subir o preço da commodity. Se não subir, fica inviável, cai a produção, diminui a oferta. Todo o ciclo econômico nós estamos inseridos. Isso influencia o quê? No nosso recurso. Quando a gente vai arrecadar ou não. Aí tem mais uma briguinha aí, né? China e Estados Unidos, quase que reeditando uma guerra fria lá do passado, que era com a União Soviética, agora meio que estão pedindo com a China. São os dois maiores, estão aí brigando por espaço no mundo, tanto que você vê que assim que um faz movimento, o outro já vai lá e fala, opa, ainda não, eu estou por aqui. São as duas grandes superpotências. Tudo que acontece com elas está muito relacionado com o que acontece com o mundo todo, muito relacionado com o que acontece com o Brasil, com o Mato Grosso, com a nossa constelação, então a região separada. Faz parte do contexto, a gente está muito atento. Portanto, o planejamento tem como responsabilidade verificar sempre se a arrecadação está como prevista, se os recursos estão disponíveis para que a gente possa avançar. Porque se a gente avançar sem ter como pagar, aí o caminho não fica bom. Então essa é a nossa função, por isso do planejamento, por isso das leis, e é assim que a gente vai seguir. Então para o próximo ano a gente tem aí 369 milhões
distribuídos aí com 64 milhões de impostos, 13 de contribuições que eu já expliquei como que é, 10 de receita patrimonial. Isso aqui é resultado de remuneração de depósitos bancários, investimentos. Vai mais 10 milhões? É porque tem a Previdência. Então, como eu falei lá, o recurso da Previdência, rendimento da Previdência, orçamento consolidado, que é o que a gente apresenta aqui, esse é rendimento patrimonial. Não são 10 milhões de reais de poupancinha da Prefeitura, não é rendimento de poupancinha, não. É da Previdência. Da Prefeitura é menor. Ainda que existem. Receitas de serviços, transferências correntes, como a gente já viu lá no PPA, quase tudo. Transferências correntes no nosso financiamento. E outras receitas. 369 milhões é a nossa meta de arrecadação. A despesa deve e está. O que mais aqui? Tem mais receitas de receita de capital, que a gente viu lá também. Alienação de bens são a venda dos bens que não são mais úteis para a administração, mas podem ser úteis para terceiros. Transferência de capital, que são os recursos externos. Então, a despesa está assim: receitas correntes, 369, receita de capital, 7,780, maior do que a transferência, então investimento e recurso próprio. Receitas orçamentárias, como eu disse, que é a parte da Previdência. E as deduções são porque, assim que é arrecadado, algumas receitas já são deduzidas, no caso dos impostos. Assim que é arrecadado, 20% já é reduzido para a formação do Fundeb, famoso Fundeb, Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. 20% dos impostos vai para a formação do Fundeb, que depois é distribuído entre todos os municípios do país de acordo com os dados do censo escolar. Essas deduções são disso. E também deduções de isenções fiscais do município, as isenções lá da IPTU, as isenções de Alvará, entra aqui nessa dedução que diminui do total. Ficando então os 363 milhões com despesa para o ano que vem, distribuídos assim: despesas correntes, despesa de capital, essa aqui despesas correntes, despesa de capital 42 milhões, reserva de contingência 9.605, as duas que eu falei, reserva legal do RPPS 13 milhões. Prioridade por ordem. Todo mundo gosta dessa telinha aqui, depois ela roda por aí. Como que está dividido o orçamento do município? Orçamento não, as prioridades. O orçamento a gente vai falar daqui a um mês, espero que todos vocês estejam aqui, eu uso mais rápido aí na louca, não vou tomar tanto tempo de vocês, tá? O orçamento, as prioridades estão definidas assim, ó. Câmara Municipal, 10 milhões, 440. Gabinete do prefeito, procuradoria, toda a estrutura do gabinete do prefeito, não é a salinha do prefeito, não, tá? 9 milhões e 44, inclusive aí dentro está lá o programa judicial, os andares judiciais, etc. Previdência, que a gente separou aqui, 18 milhões, que antes ficava assim: como a Previdência ela está dentro da Secretaria de Administração, então vinha para cá, para a agência pública, com a administração, aí a administração ficava lá enorme, aí todo mundo, mas como assim Secretaria de Administração? Então a gente ainda deixar separadinho ali, ela faz parte da Secretaria de Administração, 18 milhões de reais de Previdência. Secretaria de Fazenda, 8 milhões, planejamento 3, Educação e Cultura 98, 860, Saúde 98, 796, Assistência Social 11 milhões, Indústria, Comércio e Turismo 265 mil, Esporte e Lazer 5 milhões, né? Abastecido, hein? Tem bastante objetivo e indicador lá. Em todo lugar. Agropecuária e Ambiente, Secretaria de Obras, 63, Reserva de Contingência, 4 milhões e 600, a Reserva Orçamentária que eu expliquei, 5 milhões, e a Reserva Legal, 13. Então, assim está a distribuição. Não vamos entrar no meta aqui, daqui que a gente já sabe, né, do 25 e do 15, porque a gente sabe que na nossa realidade, 15% lá da saúde não dava nem para pagar salário. Então, sempre precisa de mais investimento do que o mínimo necessário. E é assim que aqui acontece. Sempre 27,18% do total do orçamento está na saúde. 27,20% na educação. E 17,37%
na obras. Quem é bom de conta aí? Lembrando que está acima da lei, né? O investimento tanto na saúde quanto na educação. Tanto na saúde quanto na educação, apesar que aquele investimento de 15 e 25, ele não é do total, ele é de algumas receitas, e sobre essas receitas você calcula o índice. Mas mesmo assim, com certeza, se colocado em relação àquela, até porque está maior do que o total, se colocado em relação àquela, o número vai ser ainda maior. Bom, eu acho que dá quase 70% aí do orçamento. Né? Nós temos secretarias, é uma característica do nosso município, é assim aqui, pelas necessidades que a gente tem no dia a dia, como a gente viu o planejamento está muito alinhado com os anseios da população, então os números também acabam refletindo isso. Não tem como ser diferente. E é isso. Então, finalizado, está prontinho, a gente vai encaminhar para o legislativo, a apreciação da casa e esperamos a aprovação para a gente já trabalhar no próximo ano. Começar agora, nós vamos lá no planejamento, começar a elaboração do orçamento, que é pegar as prioridades da MBO, distribuir os valores de acordo com as fontes de recursos que a gente tem, para que no próximo ano a gente execute. Então é isso, muito obrigado pela presença de vocês. Até a da Lua no final desse ano. Parabéns, amigo. Obrigado.